Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui. Tava quieto o canal agora com mais vídeos, sequência de vídeos. Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que é bem recorrente na questão aí do futebol brasileiro, que são os calendários e os calendários apertados e muito se dá por questão de ter os regionais, por exemplo. Então a minha pergunta é: os regionais devem acabar ou não? Então você pode aí colocar, deixar seu comentário, dizer se sim ou não, o que você acha, e eu vou dar a minha opinião também. Eu acredito, sim, que o calendário brasileiro é bem apertado, com bastante jogos, principalmente para times bem-sucedidos que acabam disputando tudo, né? E chega um ponto, porque teve uma época que quem entrava na Libertadores, por exemplo, não disputava a Copa do Brasil, ficava de fora, ou você disputava a Libertadores ou a Copa do Brasil. Hoje, quem disputa a Libertadores entra na Copa do Brasil a partir das oitavas, se eu não me engano. E se continuar vivo na Libertadores, vai ficar nos dois. E aí tem o Brasileirão, que é pontos corridos, então vai ficar nos três. Então fica uma situação bem assim apertada. E os regionais, eles vêm no início da temporada, então eles diminuem, eles tiram a chance de uma pré-temporada um pouquinho mais longa, né? Eles já vem logo em seguida das férias. E muitos clubes poderiam, por exemplo, usar ou usam, né, na verdade, os regionais como pré-temporada. Só que tem uma coisa, é uma pré-temporada com pressão, né? Pros times grandes, os times grandes têm uma pré-temporada. Aí todo mundo fala, ah, mas os regionais não valem muita coisa, então não precisa se dedicar tanto, né? Não precisa se esforçar tanto, etc. Mas, assim, ele não vale nada para quem ganha, né? Porque para quem perde é grande, principalmente se perder um clássico para outro grande, a fumaça começa a aparecer, né? Então, realmente é uma pré-temporada com pressão, né? Então, por mais que não pareçam ter tanta importância, eles acabam tendo para os clubes grandes, então, que são, na verdade, os que sofrem com o calendário apertado também. Então, qual seria a solução? Acabar com os regionais? A minha opinião pessoal é não, eu não gostaria que os regionais acabassem. Mas, por exemplo, até pela tradição, né? Eu, por exemplo, cresci vendo os regionais. Aí tem outro fator também, são os clubes pequenos do interior. Eles têm mais visibilidade, eles conseguem, enfim, sobreviver, ganhar dinheiro, vender, fazer negócio com os jogadores, né? Que melhor se destacam e tudo mais. Então, é uma série de coisas legais. O que poderia ser proposto é, por exemplo, em todos os regionais dos estados, os times que são considerados do interior, ou times, é, entre aspas, menores, é, que eles fizessem um campeonato até um certo ponto e os grandes entravam numa fase já avançada do campeonato, não precisasse enfrentar a primeira fase, por exemplo, uma suposta primeira fase. Muita gente diz também, ah, mas daí eu já ouvi reclamação ou não reclamações, mas conversas, né, de pessoas dizendo, ah, mas daí, por exemplo, o clube tá lá no interior, ele passa um ano esperando para um time grande ir lá e jogar, isso influi na renda e muito mais, é uma atração a mais, então, para aquela cidade, etc. Então, daí seria ruim se os times grandes não participassem da primeira fase. Bom, então, aí fica um impasse. Então, por exemplo, o que tem acontecido, né, na verdade, é que os regionais têm diminuído a cada ano, enxugado mais as tabelas, o número de jogos, né?
e numa tentativa de aumentar um pouco mais a pré-temporada ou as férias dos clubes. Bom, isso continua sendo um impasse, o número de jogos, mas eu acredito que não é, e assim, por observação, não é uma coisa só, porque assim, dá a impressão, porque muito se fala do futebol europeu, do calendário europeu, mas tem calendários bem apertados lá também, e já tá havendo reclamação lá também, já ouvi bem recentemente técnicos de futebol reclamando de calendário lá também. Então, por exemplo, o calendário inglês é um calendário bem recheado também, porque a Inglaterra tem duas Copas, tem a FA Cup, que é a Copa da Inglaterra, e tem, e, se eu não me engano, a Copa da Liga Inglesa, alguma coisa assim, então, que é chamada Cup, era chamada de Cup até algum tempo atrás. Então, é como se fosse o regional e mais a Copa da Inglaterra, e mais a Premier League, e mais quem tiver, os clubes que estiverem disputando campeonatos internacionais, como a Champions League ou a Liga Europa. Então, assim, os times que são bem-sucedidos vão, de fato, ter calendários extensos em qualquer lugar, né? Aí seria então o caso entra uma questão também, uma questão financeira. Então, os clubes que disputam mais campeonatos deveriam, em tese, investir num plantel maior, porque daí ele poderia é, mesclar o seu elenco, ou fazer escalações diferentes em determinados campeonatos. Isso ocorre, na verdade, em relação aos times europeus, com os times europeus, e menos com os times brasileiros. Os times brasileiros não costumam ter elencos muito extensos, muito grandes. E aí, obviamente, que sofre muito mais com a questão do calendário. E você, qual a sua opinião? Você acha que o calendário é realmente muito extenso? Poderia diminuir o número de jogos? Ou você acha que é assim mesmo, deveria continuar do jeito que está? E sugestões para que possa ser diferente, caso você ache que deva mudar. Ok? Se você gosta desse tipo de conteúdo de futebol, falando sobre futebol, vários assuntos ligados a futebol, por favor, inscreva-se, o canal tá aí no começo e num recomeço. E, por favor, deem likes também e a gente se fala no próximo vídeo. Muito obrigado, se você que chegou até o final. Muito obrigado. Até mais, eu sou o Góis.